Olá, continuamos hoje as aulas de introdução à história. Hoje é a nossa terceira aula, continuando com aquela indagação, a classificação da historiografia ou o Estatuto Epistemológico da Historiografia. Nas aulas anteriores, como vocês lembram, nós examinamos duas opiniões, a de Edouard Descartes, classificando a história como uma ciência, entendendo que o ramo científico é unificado, todos obedecem ao mesmo padrão, e José Honório Rodrigues, na aula subsequente, afirmando o caráter específico da história, como as demais ciências humanas, enquanto saber historiográfico, ciência ou ciência ideográfica, ciência, conhecimento que se caracteriza pelo conhecimento de coisas singulares. Hoje vamos examinar a opinião de um autor mais contemporâneo, o inglês Keith Jenks. Como este autor, este teórico da história, ele eminentemente tem se dedicado principalmente a este tema, este campo, como ele encara a classificação da história, em que lugar localizar a história, qual o estatuto epistemológico da historiografia. Observem, o propósito é oferecer uma resposta dada por um autor mais contemporâneo a esta polêmica que não está acabada. O Estatuto da História é ainda e talvez sempre será uma questão disputada. Não há uma posição única. Poderá haver até posições hegemônicas, mas não há uma posição única sobre essa pergunta basilar, o que é a história. Lembremos, situando temporalmente o autor que vimos até aqui, os dois autores que vimos até aqui. José Honório Rodrigues formulou a sua tese nos anos 40, Eduardo Carlos 60. O autor de hoje, Jenks, expressou, formulou, publicizou a sua tese em fins do século XX, em 1991. Antes de expor a sua tese, alguns informes bibliográficos sobre o autor. Keith Jenks é um autor, ele nasceu em 43, é professor no Reino Unido, e filia-se a uma corrente que convém anotar, o chamado pós-modernismo. Não vou entrar aqui numa classificação do pós-modernismo. Particularmente há uma vertente do pós-modernismo chamada virada linguística, que em largos traços, assim, um esboço didático, essa virada linguística se caracteriza por enfatizar os aspectos linguísticos ou poéticos, não é, das ciências e do discurso, ao invés da sua veracidade ou da sua verdade, o seu aspecto retórico. O Keith Jenks é um dos mais significativos críticos da tese da cientificidade da história, seja no campo nomotético, como falei na aula passada, seja no plano ideográfico. Em suas últimas obras, ele propõe que a historiografia seja concebida como uma arte. Quer dizer, nesta obra, nesse texto que vamos examinar, ele trabalha com a ideia de historiografia como discurso. Ele tem radicalizado nesse ponto, dizendo, olha, a historiografia teria mais a ver se considerada como arte do que como um discurso e mesmo uma ciência. A tese central do autor, vamos antecipar, é sempre bom antecipar a tese do autor e depois ver os argumentos. A historiografia foi e é uma atividade cultural, literária, filosófica e
sobretudo para ele política. No entender do autor, o historiador ou historiógrafo produz, quer dizer, inventa o passado ao tese radical, como vocês estão vendo. O historiógrafo produz, inventa o passado ao invés de descobri-lo nas fontes e nas evidências deixadas pelo passado. O historiador teria mais de artista do que de cientista. Jenkins escreveu Repensando a História, cujo um dos capítulos dessa obra baseia essa aula, como vocês tiveram acesso. Isso é de 1991, como disse, Por que História em 99 e Refigurando a História em 2003. Repensando a História foi traduzido e Refigurando a História foi também traduzido, né, marcando essa virada radical do autor. Para sustentar a tese ou a ideia de que a historiografia é um construto linguístico ou um discurso, como ele diz, Jenkins vai considerar alguns aspectos que ele classificou em aspectos teóricos e aspectos práticos. Tudo isso para assim este caminho, essa trajetória, para preparar a definição final da historiografia ou apresentar a sua tese. Antes, portanto, de apresentar a tese, vejamos os argumentos que ele usa para problematizar o Estatuto da História. O primeiro, distinções. O primeiro argumento diz respeito a enfatizar algo que parece óbvio, mas que tem consequências graves, é a diferença entre a historiografia e o passado. Ele irá enfatizar que há uma diferença óbvia sobre a qual precisamos pensar, é que historiografia é um texto. E o passado é uma outra coisa, são vidas polissêmicas, multifacetadas, entendeu? Multidimensionais. Né? Em síntese, os dois são realidades de natureza distinta. O texto historiográfico, portanto, não é a vida das sociedades passadas resgatadas ou ressuscitadas, entendeu? Há entre os dois uma diferença essencial. A busca da historiografia desta vida, dessas vidas passadas, dessas épocas passadas, redunda sempre num repetitivo fracasso. Por quê? Meditemos. Uma coisa é o texto, do mesmo modo que uma coisa é o mapa, outra coisa é o território. Do mesmo modo, um diagrama de uma empresa não é a empresa, é uma outra coisa. Pode-se dizer ainda, e ele vai enfatizar isso, que a vida, diferenciando texto historiográfico de passado, né? A vida é simultânea, polissêmica, enquanto o texto é linear. Passado e história são distintos, repetindo, do mesmo modo que um mapa não é a reprodução fiel do território, entendeu? São algo bastante distintos. Então, primeiro aspecto, passado distingue de história. Né? Então, você não pode colar as duas coisas, porque as coisas são de natureza distintas. Né? O segundo argumento, a segunda crítica que ele fará, ou a segunda observação que ele fará no plano teórico, diz respeito ao limite da historiografia. Que podemos formular assim: a historiografia é limitada,
enquanto o passado é, na sua riqueza, infinito. Vejamos, diz Jenkins, o passado não pode caber, na sua totalidade, no texto do historiador. Nenhuma história, neste sentido, é total, porque ela implica seletividade. Seletividade resultante das escolhas do historiador e seletividade resultante do limite de fontes. O historiador, diz Jenkins, sempre se depara com a questão: que aspectos do passado entrarão no meu texto, na minha obra? O que ficará de fora do meu texto? Por quê? Porque qualquer fragmento do passado admite de inúmeros enfoques e nenhum deles o esgota. A historiografia nunca esgota completamente o passado. Deparamos sempre, diz o autor, com o ilimitado do passado, ilimitado no sentido da sua seu caráter multifacetado. Deparemos sempre com o limitado do passado contra o limitado da historiografia. Veja, né? Quer dizer, um texto, um livro de história tem um limite, inclusive físico, número de páginas. Não é? Então, com o passado você pode escavar. Né? Uma analogia que talvez ajude é, imagine você um dia qualquer de um personagem da história, tomando aqui a biografia como uma forma de historiografia. As ninharias são infinitas. O historiador terá sempre que escolher o que lhe parece significativo. Ou pense ainda num relato de um dia a dia da vida de vocês. Caberá numa única página, ou parágrafo, ou num livro de 1000 páginas. Vocês dirão, porque minha vida é pobre. Não. A vida, o cotidiano de vocês tem tantas coisas que podem ser exploradas. Imagine isso na mão de um Marcel Proust. Né? Tudo depende, portanto, do historiador. Ou seja, há esse limite. Né? A historiografia, digamos, restringe, seleciona, né? Reduz, né? Também o passado. Quer dizer, além de ser de outra natureza, como vimos no tópico anterior, há ainda outro problema. Quer dizer, a historiografia não contém as vidas pretéritas, a vida das sociedades pretéritas na sua totalidade, mas de modo... Isto é um outro modo de dizer que a história é seletiva. Né? Que mesmo que alguns autores prometam uma história total, mas é uma propaganda enganosa, segundo o autor, porque ele vai ter que selecionar aquilo que ele enfoca. Ele não, em suma, ele não vai resgatar o passado na sua totalidade. Essa é a segunda observação. Há ainda um terceiro aspecto, que é também um truísmo, mas que vale a pena pensar. Que a historiografia, em certo sentido, é pessoal, ou varia de historiador para historiador. Essa tese, essa ideia, me parece hoje bastante aceitável, né, de que há alguns tempos atrás. Né? O que se discute é o grau de subjetividade. Né? Jenkins está nos dizendo que a história é um construto pessoal, uma construção pessoal, elaboração pessoal. Assim sendo, ela é condicionada pela visão do historiador e pelo seu tempo. Cada pesquisador modela o passado, o seu discurso, em consonância com sua visão de mundo. Jenkins está nos dizendo que a história fatalmente varia de historiador para historiador. Pensemos dois clássicos que aplicaram o marxismo à historiografia brasileira, Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Júnior. Embora ambos adotem a lente do marxismo para ler a história do Brasil, todavia os dois não escrevem a mesma obra.
Cada um deles expressa um aspecto pessoal. O primeiro, Nelson Werneck Sodré, que como você sabe é um general, foi um general, é um homem da caserna, dado os esquematismos, as simplificações, né? Já o Caio Prado Júnior procura resgatar uma sofisticação maior da realidade, né? Então é mais sofisticado. Então, um traço da personalidade, da formação da ideologia, interferindo, fazendo com que... Em suma, Genk está nos dizendo que a historiografia, escavem em qualquer texto historiográfico e lá encontrarão, de certo modo, o seu autor. O passado fabricado pelo historiador é sempre subjetivo. Espelha quem produziu, o seu emissor. Um quarto e último aspecto teórico que ele vai considerar, sempre nesse propósito de, digamos assim, de problematizar, ou melhor dizendo, desconstruir os pilares construtores da ideia de história científica e de história objetiva. O quarto aspecto, ainda dando continuidade àquela ideia de separar passado da historiografia, ele nos diz o seguinte: a visão retrospectiva do historiador. Está falando aqui da história do passado, geralmente passado mais remoto, não está falando aqui sobretudo da história imediata, né, que demandaria outro tipo de problema. Entendemos que a história imediata é jornalismo, é ciência política, é sociologia, mas não vamos entrar nesse problema. A visão retrospectiva do historiador faculta ao mesmo historiador ver o passado de um modo distinto daquele vivido pelos agentes históricos. Ou seja, os agentes históricos vivenciam a sua época de um modo, enquanto que o historiador, que toma estes fatos já, digamos assim, concluídos, enxerga de um outro modo. Veja só, Jenkins não está dizendo que é melhor ou que é pior, ele diz que é de outro modo. Não é? Vamos imaginar o peixe dentro do aquário, tem uma visão, né? Digamos, vamos pensar que o peixe é uma pessoa consciente, então ele pulando fora do aquário, que da história seria esse recurso, de algum modo pular fora do aquário e ver onde ele está circunscrito. Dito de outra forma, a visão dos fatos consumados, que é o ponto de vista do historiador, é distinta da visão daqueles que viveram um processo em andamento. Um exemplo atual. Teremos uma visão mais ampla do governo Bolsonaro após o seu término do que agora, que o vemos em andamento, né, por assim dizer. A visão que temos da fase colonial do Brasil é diferente daquela visão dos que viveram a época. Entendeu? É como uma pintura, podemos fazer analogia com uma pintura. Precisa de uma certa distância para ser apreciada. Né? Os coevos, quer dizer, os contemporâneos de uma determinada época, essa analogia acho que talvez esclarece, veem árvores, já os historiadores veem a floresta. Não está se dizendo aqui que ver a floresta é melhor do que ver árvores, que tudo se perde alguma coisa. Quando você vê uma árvore, você pode, por exemplo, detalhá-la mais e coisa, mas também você perde a visão de conjunto. E quando você enfatiza a floresta, também você perde os detalhes das árvores. É incontornável. Podemos ainda fazer uma analogia com um biógrafo de um morto e de uma pessoa viva. A visão do biógrafo de uma pessoa viva é distinta da visão de um biógrafo de uma pessoa morta. O biógrafo do defunto tem uma visão, digamos, da totalidade existencial. Ao passo que, ao final da vida, as pessoas podem mudar de opinião e, hoje em dia, até de gênero e de sexo, como vocês sabem. Além dos aspectos, dos problemas teóricos, dos 4 problemas teóricos apresentados pelo autor, ele
também vai considerar os aspectos problemáticos da escrita da história ou da historiografia no plano, digamos, metodológico. A historiografia é também condicionada no plano dos métodos e dos conceitos que ela utiliza, tanto na forma de abordar os dados quanto dos instrumentos utilizados. O problema colocado por Jenkins é: que métodos e que conceitos garantem a validade do saber historiográfico? Por que isto é problemático? Porque não há consenso entre os peritos sobre que métodos e conceitos são adequados para se escrever historiografia. Cada vertente postula métodos e conceitos específicos, uma técnica, um jargão, uma linguagem, um modo de operar ou de fazer. Vocês são iniciantes, mas podemos falar de um exemplo calcado, inclusive, nos autores que vimos até aqui. Vimos, por exemplo, como Eduardo Carr defende que a história deve ser explicativa, né? Busca em última análise, regularidades, etc. Outros acreditam que a história deve ser compreensiva, né? Os primeiros, os adeptos da historiografia explicativa, falam de causas, já os historiadores compreensivos falam de sentidos. Há também outras diferenças metódicas. Um acredita que o objeto do historiador é o indivíduo, em última análise, né? É uma discussão também sociológica, né? Qual é o ponto de partida, o indivíduo ou o grupo. Uns dizem que a abordagem eminente precípua da história, natural da história, é a diacronia, né? A sequência temporal dos eventos. Outros, influenciados pela sociologia e pela antropologia, falam de quadros sincrônicos e abordam o passado congelando-o, né? Ou seja, há uns que defendem que a historiografia é eminentemente cinematográfica, né? E outros defendendo que a abordagem historiográfica deve ser fotográfica, play ou pause, né? Essa é uma discussão. E com relação aos métodos, qual é o método? É o materialismo histórico, é o marxismo, o weberianismo, entendeu? Que teorias, né, que métodos adotar para abordar a história? Um historiador contemporâneo, também famoso, mas já falecido, se eu não me engano, Paul Veine, né, fala de que escrever historiografia é como escrever romance, não tem método, cada qual assim dizendo, ele está acentuando, embora os autores tenham diferenças significativas, né? O autor francês com esse autor norte-americano, eles são de épocas até diferentes, mas estou dizendo, estão chamando a atenção para esse aspecto da falta de unidade metodológica, né? Dos métodos de abordagem de história, né? É um materialista, é um determinista, quer dizer, são modos diferentes de abordar a historiografia, isso no aspecto metodológico. Aqui no campo metodológico, como eu estou dizendo, seguindo o autor, há uma luta entre as diversas correntes historiográficas, as chamadas escolas históricas. Uns adeptos da explicação, buscando leis e causas, outros buscando a compreensão. Portanto, que método escolher? Vamos a um exemplo. Um marxista lê o passado com os conceitos de ideologia, de classe social e, claro, o incontornável luta de classe. Um weberiano, um adepto de Max Weber, se vale de noções como carisma, vocação, quer dizer,
muda os conceitos, que é um instrumento do método, né? Muda os conceitos e muda, de certo modo, o passado, muda a configuração do passado, a leitura do modo do passado, a leitura feita do passado, o modo de perceber, o modo de escrever. Há ainda tudo isso para chegar no grande finale a uma apresentação de um conceito de história. É esse o caminho percorrido do autor. Primeiro ele vai desmontar os pilares da noção tradicional de historiografia, né? Tudo isso é preparatório, insisto, para apresentar a sua definição, a sua conceituação da historiografia. A história, diz Jenkins, também é problemática, né, no aspecto, vamos chamar, ideológico. Né? Vamos tomar aqui ideologia como visão de mundo, uma noção marxista, né, ligada a interesses, né, ligada em última análise a poder. A ideologia é um outro condicionante da historiografia. Todo discurso, a historiografia já adianta nas coisas, remete a uma ideologia determinada, ou seja, uma visão de mundo. Assim sendo, a ideologia professada ou inconsciente do historiador liga-se às relações de poder, a conflitos de interesse, a busca de legitimação. Ele está falando do aspecto, sobretudo, político da historiografia, que, na visão dele, seria incontornável. Cada segmento do presente, dos vivos, né, elabora a sua versão do passado em conformidade com seus interesses. Todos fabricam o passado que lhes convém, o passado que necessitam. Neste sentido, para Jenkins, assim abertamente e descaradamente, o passado é uma arma de luta, uma arma na luta dos interesses em conflitos. Vamos imaginar as histórias escritas por feministas, ecologistas, esquerdistas, né, ou conservadores, ou liberais, né? Todos eles, sob a ótica do autor que nós estamos examinando, fazem da história uma arma de luta. Vejamos alguns exemplos. Outros exemplos. Um velho membro do Exército Brasileiro adota a mesma versão sobre 64 que um militante do PCdoB? A história do Brasil, escrita por um historiador do MST, é idêntica a uma outra historiografia forjada por um historiador ligado aos latifundiários, ou um historiador latifundiário? Jenkins argumenta, portanto, que o passado, por conta da ideologia, é campo de disputas, de contendas, de choque de interesses. O passado é fatalmente encarado sob uma ótica ideológica. Diga-se, a historiografia liga-se fatalmente a projetos, essa expressão é importante, a historiografia se liga fatalmente a projetos conflitantes de interesse. O passado, tal qual oferecido pelo historiador na obra historiográfica, é uma arma de luta. Ainda um outro exemplo. No início do século passado, a Bahia, do século antepassado. Não, do século passado, 1900. No início do século passado, a Bahia se apossou de parte do território sergipano. E o conflito gerou um conjunto de pesquisas históricas, tanto financiadas pelo governo da Bahia como de Sergipe. O governo da Bahia contratou seus melhores historiógrafos e Sergipe fez o que pôde, né? Não tinha tão grandes historiadores. Os dois grupos escreveram a história do seu
desta coisa, como não poderia deixar de ser, defendendo interesses diferentes. Dizendo, olha, a Bahia tem direito, diz os baianos. Os sergipanos, não, a Bahia não tem direito. A Bahia, sendo politicamente e historiográfica mais robusta, ganhou a causa. Neste caso, a historiografia, chamada historiografia sobre as lutas territoriais, a historiografia foi literalmente um instrumento de luta, de combate e de argumento, que é um pouco não, que é exatamente a presença, o uso que se faz da história, por exemplo, na diplomacia, né, nas questões territoriais, né, todos reivindicam a história, né. Basta lembrar algum tempo atrás, nos anos 70, se eu não me engano, a Guerra das Malvinas. Né? Então, quem é que tem direito? E aí se apela para a história. Feita essa, feita essa operação desconstrutiva, no sentido de desmontagem dos pilares da ideia de história como ciência objetiva, impessoal, metódica, né? Tudo isso foi uma preparação de terreno para o autor apresentar a sua ideia de o que é, afinal, a historiografia. Consideramos o quê? Valores, ideologias, pressupostos epistemológicos, categorias analíticas, métodos e técnicas, as fontes e a historiografia e o contexto pessoal do historiador. A tese do autor pode ser explanada do seguinte modo. Primeiro, a historiografia é um discurso, não uma ciência. Isso é muito importante, porque discurso aqui não é, vamos entender a palavra discurso aqui, é uma fala, não é institucional, né? Não é discurso no sentido estrito de uma fala, uma situação solene em cima de um palanque. Né? Então, a história é um discurso. Essa noção de discurso, ela é oriunda de um autor que nós não vamos examinar aqui, mas de muita influência, que é Michel Foucault. Por exemplo, ele vai considerar que a psiquiatria é um discurso, a medicina é um discurso, as ciências humanas são discurso, então é discurso aqui nesse sentido alargado. Discurso e não... Obviamente que um discurso, né, não tem os mesmos aspectos e feitios de uma ciência. Então, em primeiro lugar, historiografia é um discurso para o autor que estamos considerando e não uma ciência. Um segundo aspecto da historiografia, tal como concebida por Jenkins, é que a historiografia é um construto linguístico intertextual. Ou seja, a historiografia fala com outros textos historiográficos muito mais do que com o passado. Você pode comparar uma obra de história sobre 64 com outra obra de história. Você não pode comparar diretamente, né, uma construção linguística intertextual. É um discurso, né, quer dizer, é linguagem, né, sobretudo. Isso faz parte daquela dimensão, daquela filiação do autor, a chamada virada linguística, que eu recomendo que vocês deem uma pesquisada, uma googada, né, para encontrar uma definição. Outro aspecto ainda da historiografia, eu estou decompondo a visão dele, é que a historiografia é um discurso em constante transformação. Este tópico não precisa maiores explicações. Quer dizer, quem não sabe que a historiografia tem uma história? E história, no sentido de reconstrução, evidencia, quer dizer, a história tal qual escrevemos seria muito diferente, ou é muito diferente, da historiografia tal qual praticada por Heródoto lá na Grécia Antiga, né?
ou por um historiógrafo medieval, né? Ou até um historiador do século XIX. Né? Então, a história está em constante transformação. Vejam o que é que isso evidencia. Um mesmo passado, né? Um suposto mesmo passado, mas que sendo objeto de releituras ao longo das épocas. Outro aspecto importante, né, além dessa dimensão linguística que ele enfatiza, né, é discurso, não é ciência, né, é linguagem, não é coisa, entendeu? Ele também enfatiza um outro aspecto político. Aliás, podemos caracterizar a visão de Jenkins como uma redução da historiografia à política e à linguagem. Um outro aspecto é, diz ele, que a historiografia está sempre destinada a alguém. Então, a pergunta-chave para Jenkins, diante de uma obra de história, é: para quem se destina esta obra? A dimensão eminentemente política, quem é para um público, já que hoje está na moda, né, para um público fascista, para um público de direita, para um público de esquerda, e dentro da esquerda também com suas facções, com seus extremos, e do mesmo modo da direita. Né. Supondo-se que saibamos claramente o que são esses dois campos. Então, a historiografia está sempre destinada a alguém, portanto, ela está ligada a um interesse. Neste sentido, para o autor, não haveria, ele não usa essas palavras, mas eu estou dizendo, interpretando, tentando traduzir, que para ele não haveria muita diferença entre historiografia e propaganda, né, publicidade. Por estar sempre destinada a alguém, escrita para alguém, um outro aspecto que ele vai enfatizar, que a historiografia é um campo de batalha. Distintos grupos escrevem e reescrevem a historiografia. Né? O exemplo básico incontornável no contexto brasileiro são as leituras e releituras de 64. Estou usando o termo mais neutro possível, a data, né? Porque golpe contra golpe, revolução contra revolução, movimento militar, movimento civil militar, não é? Então, é sempre um campo de batalha, né? É sempre, portanto, uma arma de luta, né? Luta no sentido de buscar legitimar interesses do quê? Dos mortos? Não, o que está em jogo são interesses dos vivos, né? Então, é um campo de batalha no qual os vivos põem os mortos a seu serviço, a sua causa. Ainda um outro aspecto do conceito de historiografia para Kate Jenkins é que é um discurso problemático, é um discurso sem consenso, né? Quanto aos conceitos, quanto aos métodos, quanto às suas formas de abordagem. Enfim, para o autor, a historiografia é, sobretudo, uma arma política, é um discurso e uma forma, em última análise, de propaganda. Esta é a ideia do Jenkins sobre o Estatuto da Historiografia, como vimos. Então, fechando esse tópico, relembrando, vimos a opinião de 3 autores, simplificando e recapitulando. Um dizendo que a história é uma ciência como qualquer outra, uma visão unificada das ciências, Eduardo K., portanto, depois José Honório Rodrigues defendendo, argumentando o caráter específico da historiografia como ciência ideográfica, e por último, hoje, né, Jenkins reduzindo de algum modo a história à política e à linguagem. Até a próxima.